Este vídeo é de cunho geral e pode sofrer alterações de lei ou regulamentações americanas e não se aplica a um estado específico. Não substitui aconselhamento jurídico e pode mudar conforme o período em que você assiste. Então, todas as informações são públicas e constam em sites oficiais do governo americano. Então, se a lei mudar, nós voltamos com ela totalmente atualizada para você. E aí, meu povo do Vale da USA News, vamos começar hoje. Eu tava aqui puxando o saco, sabe? De uma pessoa. Mas antes de eu começar, eu quero dizer para você, siga as nossas redes sociais, porque você sabe que aqui você tem conteúdo de qualidade. Validação de diploma, construção de carreira, network e profissionais qualificados, autorizados, licenciados, onde você pode confiar aqui nessa mesa, nesse sofá, nesse ambiente maravilhoso, porque nós estamos falando diretamente das instalações da Vene Creator University, onde você pode estudar online, onde quiser e ter um diploma americano. Bacana demais, né? E vamos que vamos, porque hoje é o dia da gente poder tirar assim algumas dúvidas. Você principalmente que está vindo para cá e que chega e não sabe por onde você se ampara. Ai, mas ampara, Dani, que loucura Se você tiver um problema, essa mulher resolve. Mas ela vai contar quais são os problemas que ela resolve. Presidente da Câmara do Comércio, aqui da Central Flórida, uma pessoa linda por dentro, por fora, maravilhosa em tudo, vai contar pra gente a vida dela antes e depois de tudo que ela conquistou. Seja bem-vinda, Carol Fischer. Obrigada, meu amor. Eu falei que eu ia destruir o cenário. Eu vou lá abraçar a Dani com essas apresentações maravilhosas. Vou dar muito abraço depois que terminar aqui. Muito Entendeu? bem. Obrigada. Eu já não gosto, né? Obrigada, é uma honra estar aqui. O cenário tá lindo, o programa tá lindo. Obrigada. Sua energia é sempre contagiante. Obrigada mesmo pelo convite. Bom, vamos que vamos então agora saber primeiro, porque a gente começa com uma fuxicagem básica. E a fuxicagem básica é: quem é Carolina? Da onde veio? Caroline. Caroline. Muito bem. Caroline, de onde veio? Como chegou aqui? Com quantos anos chegou aqui? Conta por trás da fama dos outdoors. Linda que ela tá aqui em tudo quanto que é outdoor. Mas ela vai contar um pouquinho da vida dela antes de chegar na América. Sim. Eu sou de São Paulo, capital. Quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, eu mudei um pouquinho para o interior, para a região de Barueri, para quem conhece. E por lá fiquei. Toda a minha família está no Brasil até hoje. Então, sempre que dá, dou uma puladinha lá. Mas eu cresci lá na região de Barueri, fiz toda a minha questão de escola, até o colegial, fiz tudo ali naquela região. E aí depois, quando eu já fui para a faculdade, porque eu sou advogada no Brasil, primeiro, eu fiz Mackenzie, que é ali na Consolação, em São Paulo, né? Isso é bem no centro. E me apaixonei pelo direito. Eu sou aquelas que não tem muita história. Ai, como que você descobriu? Eu nasci falando que eu queria ser advogada. Eu acho que eu gosto de argumentar. Sabe aquela pessoa chata que começa a falar e quer ganhar com o argumento? Sempre foi isso. Então, acho que alguém colocou na minha cabeça que tinha que ser advogada. E assim foi. E realmente eu me apaixonei desde o começo. Então foi uma coisa bem fácil. Se formou, conta pra gente, porque eu vou te falar. Obrigada. Lá também, lá em Mackenzie, se você vê, menina, essa mulher de perto, você não acredita, não. A maquiagem. A maquiagem. E foi quando isso que você se formou? Eu me formei, meu primeiro diploma de direito, né, foi em 2010. Foi 2010. Então fazem o quê? 15 anos. Uau, bastante tempo 15 já. anos. Lá no Brasil. Então depois disso prestei a OAB, São Paulo, passei... fiz um pouquinho de tudo antes, né? Fiz família, fiz contratos, fiz cível, fui funcionária pública,
Eu trabalhava para uma juíza lá em Barueri, né, assistente judiciária. E depois terminei. Meu último trabalho no Brasil foi para um escritório grande de direito do consumidor e eu ficava no time das Azul Linhas Aéreas. Então eu cuidava de toda aquela parte de consumidor em massa, né? Reclamação com bagagem, atraso de voo, quase não tinha problema. Já era meio né? que, tu já estava meio que prevendo o desastre. Os desastres. E acho que eu sempre fui de alguma forma para a parte, vamos dizer assim, empresarial. Mas, por mais que eu gostava do direito, faltava alguma coisa, né? Então, eu acabei vindo para os Estados Unidos, vão fazer 13 anos no final do ano. Então, 12 anos e meio, vamos dizer assim, né? Que eu vim para cá. E chegando aqui, eu vim para Orlando primeiro. Fiquei super emocionada quando eu cheguei aqui para gravar. Porque quando eu vim estudar inglês aqui onde está sendo a gravação, nesse prédio, vamos dizer assim, né? E eu não sabia. Então eu cheguei, eu fiquei olhando o prédio e falei, gente, eu conheço. E aí deu aquelas memórias, né, boas. E a partir daí segui para prestar a faculdade e tudo, mas não sei se, né, já vou contar toda a minha história. Contar. Toda a minha história, vou falar. Chegou quando, então? Cheguei aqui Natal de 2012, então 24 de dezembro de 2012. Nossa! Sozinha? Sozinha. Minha mãe, na verdade, estava aqui. Aí eu vim sozinha e minha mãe veio para passar o Natal, ela sempre gostou muito daqui. Então, meu pai e minha mãe depois vieram para passar Natal e Ano Novo e aí voltaram para o Brasil e eu acabei ficando. Do nada, você veio como turista? Do nada. Eu vim como turista. Minha história para vir para cá começou porque eu sou apaixonada pelo Brasil, até hoje. E eu não queria sair de lá. Só que meu pai sempre foi, uma coisa que eu tive sempre em casa é a educação. Gente, eu sou tão a favor a você estudar, você ter o diploma. A Dani sabe o quanto que é importante, melhor do que eu, de você ter uma carreira baseada em estudos. Abre muitas portas. Nossa. Muitas portas. Aqui, então, que quase americano no estudo, por isso que a gente reina. Exato, exatamente. E meu pai sempre foi, você faz o que você quiser, mas tem que ir para a escola, né? Tem que ir para a escola, tirar boas notas e seguir. E foi assim que eu cresci e fui educada. E aí, quando me formei, meu pai sempre falou, vai para fora dos Estados Unidos para conseguir um tipo de diploma. Porque ele teve a oportunidade de fazer isso e foi um diferencial na carreira dele. Legal. Então, ele sempre ficou falando para mim fazer isso. Você vê a importância, né, Carol? Sim. Do estímulo. Porque ele plantou em você uma semente que te despertou para o que você é Com certeza, hoje. Com certeza. E eu sempre, a questão de trabalho, que eu também peguei de ambos, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eu sou workaholic, trabalho o tempo inteiro, né? É difícil de parar. Então, eu já estava muito envolvida ali, crescendo dentro do escritório que eu estava trabalhando no Brasil. E eu falei, se eu vou fazer isso, seguir o conselho do meu pai, que sempre, né, nossos pais têm muito mais experiência que a gente tem que ouvir, eu tenho que ir agora. Então, eu pedi demissão do nada e falei, vou. Né? Claro, eu tive uma condição de juntar uma quantia e me preparar para vir por um período para cá. Legal. Né? Venham, mas não venham despreparados. Né? Tenho que ter um plano, pelo menos por um período. E aí as coisas vão se encaminhando quando você chega aqui. Mas, então eu vim para cá e vim estudar inglês primeiro. Para aplicar para as faculdades. Como a Dani sabe, você tem que, né, provar que você sabe o mínimo de inglês para conseguir entrar nas faculdades aqui. E eu achava que eu falava inglês, mas quando você chega aqui a coisa é um pouco mais complicada, né? Não é só aquele what's your name. Antigamente não tinha ninguém que falava nada aqui, até quando eu cheguei. Você chegou 3 anos antes quase de mim, então você pegou mais dureza, porque não tinha nem internet, nem nada, né? Era na foice. Na foice. E você percebe que a conversa é muito mais que what's your name, how are you, né? Tem que te seguir, depois disso você fala o quê? E aí, mas o lado bom de ter sido um tempo atrás é porque eu fui forçada a aprender.
Você não tinha com quem muito falar. Então, assim, porque brasileiro segue brasileiro. E aí acaba ficando acostumado e falando só português e perde a oportunidade ali de aprender. Então, você teve que ser forçada. E então, enquanto eu fiquei estudando inglês, na época, ainda com o visto de turista, porque tinha um mínimo de horas que você podia fazer na época. Não podia ser full time, né? Tinha que ser part time. Então, eu ficava fazendo tudo certinho. Eu sou 100% a favor de você fazer tudo corretamente, seguindo a lei do país que você escolher, porque, novamente, é questão das portas que se abrem, né? Se você ficar um dia aqui fora de status, vai te dar problema, né? Dependendo da situação, não tem como se resolver. Sim. Então, eu sempre fui by the book, né? Seguindo a regra. Sou advogada. Então, e aí fui aplicando para a faculdade. Primeiro fui fazer o mestrado, o LLM. Prestei para Boston University, na BU, para fazer direito geral, né? Não tinha uma especificação. Falando agora já na questão da profissão, eu não sabia bem o que eu iria fazer, a ideia sempre foi voltar. Mas eu falei, olha, se eu fizer o LLM, a lei é diferente em cada estado, né, para ser advogada. E alguns estados permitem que só com o LLM você consiga tirar sua licença. Então eu falei, vou fazer meu LLM e vou ver o que eu faço. Prestei, entrei, fiz meu LLM. Vamos parar aí? Vamos parar aí. E aí eu vou te falar o seguinte, aproveitar esse gancho, porque recentemente eu peguei uma cliente e ela falou, nossa, eu tô num grupo e no grupo lá tem uma pessoa vendendo mentoria, assessoria e tudo, e diz que a gente que é advogado não pode nem entrar no LLM, a gente não pode tirar o bar, nada disso. Fica aí, só pra você a dica. Segue, doutor! Olha, a diferença, eu vou falar do meu caminho, né? Hoje com a Dani o caminho é muito mais fácil, muito mais fácil. Mas você chega, o seu diploma do Brasil não é válido para você vir pegar sua licença direto, né? Dependendo do estado que você quer. Sim. Mas ele vale para cumprir com algumas obrigações que você tem antes. Por exemplo, o college aqui, né? Então, que normalmente você pode fazer... Você pode escolher, você pode fazer psicologia, você pode fazer, enfim, até algumas áreas diversas. Até tem um pouco de criminologia, um pouquinho da parte criminal, se você já quer para essa área do direito. Mas são basicamente 2 anos que você tem que fazer obrigatoriamente antes de ir para law school, para a faculdade de direito. E isso eu pude pular. Eles consideram isso, eles te dão um crédito porque você já tem uma formação, né, do Brasil. E isso para fazer o JD, o Juris Doctor. Mas o LLM, você também, mostrando que você é advogado em outro país, é essa a obrigação que você tem, vamos dizer assim, o requerimento para fazer um LLM. É para você, estrangeiro que quer vir para os Estados Unidos como uma oportunidade. Junto com o mínimo de inglês que você tem que provar que você faz. E depois aí resolveu estudar mais e fazer... Exatamente. Meu Deus, você não sossegou não? Não. A louca do estudo. A louca do estudo. Então, eu fiz o Master, terminando, eu pensei em prestar a prova de Nova York. Acabou que eu fiz a aplicação e no final eu fui para a prova por fazer, mas já nem estudei, não era para mim. Eu percebi no meio do caminho. Mas como eu já fiz a aplicação, eu fui lá. Né? Fui lá passear no Central Park com a minha mãe. Falei, vou fazer e vou sair para passear com a minha mãe. Porque já não eram, meus planos mudaram quando chegou o dia da prova mesmo. Porque, voltar um pouquinho da vida pessoal. Quando eu cheguei aqui em Orlando, em um mês, conheci o amor da minha vida, né? Que hoje é o meu marido, Brian Espy. E ele é aqui da Flórida, ele nasceu aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, mas ele já morava na Flórida. E ele não quer sair daqui. É Flórida e é Flórida, ponto final. Gente, é o homem dos carros, tá? É o homem dos carros, então não tem outro lugar. Ele nasceu na Califórnia, mas ele tinha que estar aqui na Flórida, nesse calor, abrindo capota, abaixando capota. Isso, é isso aí.
Então, porque ele nasceu na Califórnia e a família é do Rio. Então, ele cresceu no Rio e depois voltou pra Flórida. Então, é sempre sol, praia, tem que ser por aqui. Então, conforme eu fui, né, o relacionamento foi crescendo, foi ficando mais maduro, a gente não queria se largar, eu falei, gente, eu vou ter que parar na Flórida. Como é que eu faço isso? Então, quando eu terminei no LLM, a Flórida é um dos estados mais chatinhos para você ser advogada. Sim. Com maiores requerimentos, até hoje, né? E então, quando eu terminei, o LLM não era suficiente, na época, pelo menos, para você ser advogada aqui. A lei agora mudou a partir de, se eu não me engano, 2015, de cabeça, não vou lembrar, mas flexibilizou um pouquinho mais, né? Mas ainda é o estado mais complexo. Então, depois, eu fui fazer o JD, que é o Juris Doctor, que é a faculdade de Direito, considerado, né, no Brasil aqui. Que são 3 anos, mas eu entrei na Emory em Atlanta, na Geórgia, e eu consegui entrar num programa que eles me deram crédito pelo 1 ano que eu fiz do LLM. Então, em vez de 3 anos, foram 3 anos, mas foi 1 ano de LLM, mais 2 anos do JD. E aí, em 3, eu consegui, vamos dizer assim, os 2 diplomas, né? E aí, a partir do JD, aí fiz todos os checks, né? Tudo para conseguir vir para Flórida e prestar o bar. Então, eu fiz tudo o contrário e fui lá para cima, fui descendo, mas cheguei aqui. E aí prestei o bar e sou licenciada aqui na Flórida. E como que foi encontrar essa área? Conta pra gente. Mas antes de você falar isso, você conta só um pouquinho como foi a sua experiência. Você pagou, você foi fazer a prova de Nova York. E quanto tempo era de prova? O que você achou mais difícil ali? Como que você se sentiu? Porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque se fala muito do bar de Nova York. E como foi a sua experiência? Assustadora. Quantas horas de prova? Assustadora. Gente, começa... É muita gente. É muita gente. É uma conferência, assim... Claro que eu tava com um mindset, uma mente diferente. Porque eu sabia, ia ser maravilhoso se por um milagre eu passasse. Mas eu sabia que não era, eu fui viver a experiência. E eu tive a certeza dali que você tem que estudar e tem que estudar muito. Porque é específico, não só da lei do estado, né? Independente de onde você prestar, são 2 dias. Na Califórnia são 3, mas a maioria são 2 dias. Um dia é da lei federal e outro da lei estadual. Então, por exemplo, eu estudei e cada estado aqui tem sua lei. Então, quando eu estava prestando o bar de Nova York, eu fiz o meu Master's em Massachusetts. Então, eu sabia a lei de Massachusetts e não sabia nada de Nova York. Então, você vê que não ia dar certo. Não. Eu tinha que ter estudado para aquela prova. Mas, quando você chega lá, aqueles conference center, né? Aqueles galpões gigantescos para fazer grandes eventos, com um monte de cadeira. E sabe quando, eu não sei se vocês já viram online, que você vê muito na China, aqueles concursos, que é aquele monte de cadeirinha, todo mundo certinho, todo mundo sentado, era isso, mas muito grande. Então você entra, um silêncio, ninguém olha pro lado, todo mundo acha que você não pode nem sorrir. Gente, aqui, quem já sabe, não tem o que você fazer ali, não tem como colar, não tem, entendeu? Então, mas ninguém olha pra você, tudo assim, um robozinho, você chega lá e senta. E aí começa a prova. Eu não lembro exatamente quanto tempo era, mas assim, acho que, sei lá, são 6 horas em cada dia. Acho que o primeiro dia são mais horas, que é múltipla escolha, né? Então, é muito tempo. Cansativo, sem intervalo. E aí, se você depois vai pro segundo dia, que tem a prova, vamos dizer assim, específica. E assim, foi uma experiência incrível, que foi bom, porque mesmo eu estando relaxada naquele momento, me assustou. E falo, gente, quando for o de verdade, eu tenho que me preparar. Então, assim, eu acho que eu comparar um pouquinho, se eu puder, a OAB do Brasil com o Florida Bar, né, com o Bar daqui. Eu estava em momentos diferentes também. Né, mentalmente, assim, quando eu cheguei no Florida Bar, eu já estava muito mais madura, eu já era advogada há muitos anos no Brasil, então você tem uma preparação mais.
Eu achei que como eu era muito nova quando eu prestei a OAB do Brasil. Então, nesse sentido, você pode pensar, a OAB foi mais difícil. E você passou de primeira na OAB do Brasil? Não passei, porque eu ficava num nervoso. Eu sempre passava para a segunda fase e eu não conseguia ir para a segunda fase. Então, eu passei na terceira vez que eu prestei a prova. E foi totalmente estresse. É aquela coisa que as pessoas falam do branco. Que eu lembro... Isso é tenso. Eu lembro porque você, na segunda fase da OAB, você vem com os livros, né? E você pode procurar ali, na minha época, não sei se mudou hoje, mas você procura ali as respostas. E, gente, eu sabia a página, eu sabia o artigo, tudo. Eu olhava, eu não conseguia ler. Meu Deus. Sabe aquela coisa que você não vai de tanto nervoso? E aí, quando terminou, eu lembro que eu terminei e eu não consegui responder a questão, então eu sabia que eu não tinha passado. E eu voltei pra casa e eu falei, gente, não é possível, tá naquela página, eu sei, eu tá nativo naquela página. Eu cheguei em casa, abri, tava ali. Eu falei, sabe, é muito estresse, né? muito mental. Então, pra que eu passasse nessa terceira vez, eu nem precisei estudar mais. Claro que você faz né, você refresca, um review. Mas não foi isso, foi totalmente, minha preparação foi mental. Foi me acalmar. E quanto tempo você precisou de estudo, em geral, se você for somar, fazer uma comparação da OAB no Brasil para a prova do bar aqui? De tempo, mais tempo no Brasil. O cursinho é mais longo, mas de intensidade aqui é maior. Então... Que aqui todo mundo fala que tem que se dedicar, que o preparatório todo mundo faz. A gente já tem 2 que vão agora pro bar, né? 2 clientes que foram totalmente pré-qualificados e aprovados, vão pro bar agora. E todo mundo, os advogados amigos, né? Você fala, 3 meses, mas é 3 meses você comendo o livro. Exato. E aí é diferente. Então, no Brasil... No Brasil, vamos dizer assim, você faz normalmente 6 meses... Mas você ainda faz, aí depois vai pro seu trabalho, você meio que continua a viver ali. Aqui tem que ser 3 meses intensivos. Aqui é mais parecido com o concurso. O concurso público no Brasil é muito intensivo, né? Então é mais nesse sentido. Então, tanto que no terceiro, quando eu ajustei a mente, mas foi uma tranquilidade para fazer aquela prova, eu saí certeza que tinha passado. E agora aqui... Eu cheguei, eu não tive esse estresse, porque como eu falei, eu já estava mais madura. Sim. Então, nesse sentido, foi só preparação. O controle emocional emocional estava tranquilo. Foi a preparação mesmo. E eu recomendo fazer o cursinho, por quê? Não só porque para você entender as leis específicas, mas porque é a forma de responder. Sim. Não é específico. Eles têm uma forma que espera que você responda, as pegadinhas, as táticas, realmente te facilita muito. E é isso, o tempo é mais curto, mas assim, não dá para você objetiva trabalhar. E depois você tem a prova discursiva para poder delimitar. Exato. E aí a preparação é intensiva e tem que ser. Se você não faz, você não passa. Né? E aí passou. Passou. E como foi chegar nesse ambiente, nessa escolha? Porque o que você faz, quase Vamos ninguém lá. faz. Não. Então conta o que Carol faz. Bom, minha especialidade e do meu escritório é o que a gente chama aqui de personal injury. Né, acidentes e lesões corporais. Qualquer tipo de acidente ocasionado por uma lesão, uma negligência de terceiros. Uau. Então, mais comum, acidente de trânsito, carro, moto, caminhão, mas tem muito mais. Tem queda de estabelecimento comercial, erro médico, acidente em parque de diversão, que infelizmente a gente está vendo muito acontecer recentemente. Se você é atacado por um cachorro andando na praça, casos muito delicados de abuso sexual ou estupro. Enfim, um terceiro gerou uma lesão, um dano que faz você precisar de um tratamento psicológico, um tratamento médico, hospital. A gente busca uma indenização que seja suficiente para arcar com as despesas médicas, que aqui são muito caras. Buscar por qualquer tipo de perda de renda, se você não pôde trabalhar por um período.
e grande parte é o que a gente chama aqui de pain and suffering, que é a dor e o sofrimento. O desconforto de tudo que você teve que passar Como se fosse o dano e ainda moral passa. e associado ao dano material. Específico, A grande diferença do Brasil para cá é que aqui você tem que ter o dano físico. É tudo baseado no dano físico, para você conseguir esse valor subjetivo da dor e do sofrimento. Aí a gente consegue englobar muito mais, mas tem que ter a questão física e um tratamento médico. Uau, que bacana. Agora, o que anunciam aí na rua, nos outdoors, nas redes sociais, que não é verdade? Olha, muita coisa. Um ponto que a Dani falou no começo que eu acho muito importante, por isso que eu amo a Dani, eu amo esse programa e tudo, é a questão de profissionais licenciados. Não é porque é Estados Unidos que todo mundo é honesto, que todo mundo está querendo o seu bem. Isso aí. Tem pessoas, infelizmente, em todo lugar, tem profissionais bons e ruins. Isso aí. Então tem aqueles sim que estão querendo tirar vantagem de você que está chegando, de você que não sabe, que é normal, você está vindo de outro país. Né? É normal você não saber como funciona. E a gente fica vulnerável e acaba acreditando nas pessoas. Sim. Então procure, a melhor forma são, eu sei que eu já falo um pouquinho da Câmara de Comércio, mas instituições que buscam lhe mostrar profissionais qualificados com reputação, né? Por que isso? A minha parte, a questão da parte de acidentes é a parte monetária. Eu não sou criminal. Cuido de famílias que perderam entes queridos e eu acompanho, ajudo na comunicação com a polícia, mas é o Estado que vai atrás criminalmente, não sou eu. A minha parte é monetária, vou tentar de alguma forma buscar uma indenização para tentar ajudar no tratamento, tentar de alguma forma reconstruir a sua vida. Só que eu falo, não é todo mundo que me liga que eu consigo ajudar. Infelizmente. Quantas ligações eu já tive em que eu falo que eu não consigo ajudar, por quê? Eu preciso de uma forma de coleta. Se eu não tenho um seguro, se eu não tenho uma empresa do outro lado que pode pagar essa indenização, eu não tenho de onde tirar. Eu posso processar todo mundo. Eu tenho certeza em casos trágicos que, independente se é o Joãozinho que causou aquele acidente, a gente vai conseguir um veredito, uma decisão judicial de milhões. Mas você não vai coletar. Da onde você vai tirar esse dinheiro da pessoa, né? Então, tem gente vendendo isso. Então, o que se vê? Era muito na parte de imigração e agora está indo para a parte de acidentes. Você contrata pessoas que não são qualificadas para chamar a atenção ali no que está falando e eles estão prometendo. Você me ligou, se envolveu num acidente, te prometo 300 mil. Uau! E aí as pessoas... Se você estava todo mundo rico, né? Mas eu pegar meu pitbull lá e apertar os dentes. Não é? Então, e eu falo, e aí, eu até já... Inicialmente eu vi esses posts e eu ficava lá argumentando. Na internet eu já percebi que não... eles brotam, né? Não tem como você, brigar com todo mundo. Mas não tem como. Eu sempre converso com os meus clientes e eu gosto de explicar tudo. Então minhas ligações são 40 minutos, 1 hora, eu fico conversando. Para entender e para a gente se conectar e criar essa confiança. Depois que eu descobrir que tipo de cobertura que tem, eu vou te ligar e vou falar, legal tem ou não tem, ou qual a situação que for. Agora, qualquer profissional, qualquer pessoa, que eu nem chamo de profissional, que está falando, lhe garantindo, antes de nem saber quem bateu em você ou quem causou esse dano, uma quantia, não sabe o que está fazendo. E eu vou te dizer isso, porque comigo aconteceu isso. Meu marido sofreu um acidente, né? Capotou 3 vezes. E a pessoa que estava dirigindo o carro não tinha seguro, não tinha carteira. Tudo vencido, não tinha nada. Ele simplesmente ficou com prejuízo para ele, porque não tinha de onde cobrar nada. Acontece, infelizmente. Eu falo, quando possível, existe uma forma de se proteger, que é um seguro, uma cobertura específica chamada UM, Underinsured Uninsured Motorist. Não dá para você esperar que a pessoa que já é negligente, que está andando de uma forma irresponsável, vai lhe proteger, vai ter um seguro bom. Vamos colocar aqui então, o que significa esse tipo de seguro, de como você pode se proteger e aí também chamar, ligar lá para a Carol para poder ajudar você, né? Porque você não sabe, nem eu sei, mas a gente aqui tá
para te ajudar? Eu explico. Então você tem que ter Bodily Injury, BI, para terceiros. Então caso você cause um acidente, esse é o que você precisa ter para se proteger. Para que você se proteger no sentido dos seus bens, né? Porque as pessoas podem lhe processar a qualquer momento. Se você tem o seu seguro vai cuidar e os seus bens estão protegidos. E é esse que eu busco, né? Quando eu represento a vítima no seguro da pessoa que causou, da empresa que causou o acidente. Agora, se você quer se proteger, tem essa cobertura que eu chamo de 1M, Underinsured Uninsured Motorist, que ela entra no lugar do seguro da pessoa que causou o acidente, se ela não tem suficiente. Então, a pessoa que bateu em você não tinha um seguro, ou seja porque estava vencido, ou seja porque é pouco. Cada estado tem sua própria regra. Aqui na Flórida, infelizmente, não existe essa obrigatoriedade, o que eu acho um absurdo, de cobrir para terceiros. Eu também vi isso, eu falei, gente do céu, quer dizer, Deus dará. Exatamente. Então você se protege. Por isso que, de acordo com sua situação financeira, seguro realmente é caro, mas é uma despesa que se precisa ter. Conforme você for crescendo financeiramente, se estabilizando, vai aumentando sua cobertura de seguro, porque vai te proteger. Bom, então vamos agora sair dessa parte aí de seguro e vamos para... Carol assumiu a Câmara do Comércio, já está aí longos meses, um trabalho lindo. Obrigada. A Câmara tá bombando. Amém. Conta um pouquinho sobre a Câmara, como que as pessoas podem se filiar, como podem chegar, como que é a Câmara, o que a Câmara faz, tudo. Vou falar da Câmara, mas eu queria falar um pouquinho o que me fez, vamos assim, entrar na Câmara. Então, voltar um pouquinho. Quando eu me formei, né, passei no bar, existem oportunidades aqui nos Estados Unidos, mas é difícil. Um imigrante, ele tem que entender que ele vai ter oportunidade, mas ele vai trabalhar muito mais do que as pessoas ao redor. Eu falo 10 vezes mais, esteja preparado. E é gratificante, você vai ser reconhecido por isso, mas você vai ter que trabalhar mais. Então, quando eu cheguei, foi difícil para conseguir o primeiro emprego. Eu não sabia muito bem para onde ir, acabei trabalhando, consegui a oportunidade trabalhando, vamos dizer assim, de graça, né, por um período, até provar meu valor e ser contratado, e aí eu fui crescendo. Então, quando eu passei por isso, e graças a Deus deu tudo certo, consegui crescer num escritório aqui da região, conheci meu sócio, e aí nós abrimos nosso escritório, e graças a Deus está crescendo. Mas eu falei, eu quero ajudar pessoas a se encontrar na nossa comunidade, brasileiros. E claro que, por parte do meu negócio, eu também preciso fazer o marketing. Então, eu fui juntar os dois. Quando eu quis conhecer a comunidade brasileira, me foi apresentado pelo meu querido Paulo Correia, que está aqui há 1000 anos. Acho que ele deu a primeira... Ele fundou a Orlando. Primeira foice, sei lá, britadeira, ou tudo que ele cavou ali. Exato. Ele foi o primeiro, assim, que eu falo, né, um dos líderes da comunidade, ou mais conhecidos da comunidade brasileira, que por algum motivo criou um carinho comigo e me apresentou, vamos dizer assim, todo mundo. E ele me trouxe à Câmara do Comércio, a Câmara do Comércio de Central Florida. E eu fui em um evento e logo depois veio a pandemia, que fechou tudo. Aí logo que reabri, eu já fui querer conhecer mais sobre a Câmara do Comércio. E fui participar, conhecer os profissionais, conhecer a diretoria. E eu vi que estava começando uma movimentação ali diferente. Uma reestruturação da Câmara do Comércio, buscando, junto com o crescimento da nossa comunidade aqui, maior visibilidade e maior auxílio mesmo para a comunidade. E isso me interessou. Então, justo quando eu entrei, logo em abril, a gente teve aquela reunião lá no hotel, lá no Hilton, né? Sim, exato. E a gente começou com projetos diferentes. Eu fui como membro primeiro, depois eu fui subir para a diretoria, fui vice-presidente por 2 anos. E a ideia ultimamente foram mulheres, né, que foram líderes da Câmara, sempre foi muito linear, com as mesmas ideias de crescimento. Então, os últimos anos estão sendo muito bonitos assim na história, no sentido de crescimento. Porque é muito mais fácil quando você tem pessoas ao redor com as mesmas ideias
E pelos bylaws, né, pelas leis regras da Câmara do Comércio, só pode ser presidente por 2 anos. Justamente para não ter, né, vamos dizer, monopólio, nada disso, e passar. E eu vou ótimo você usar essa palavra de monopólio e tudo, porque a gente ouve por aí alguns bochinches, né? Algumas fofocas dizendo, a Câmara daqui é uma panelinha, a Câmara de lá é uma panelinha. E, gente, a Câmara do Comércio Central Flórida é uma engrenagem tão bonita, né? Todo mundo tem oportunidade, todo mundo tá ali junto para crescer, não tem panelinha. Parece que a gente é uma grande família. Exatamente. Eu acho que quando fala que nem pode ser panelinha, mas é família mesmo. Porque você tá lá, acho que de qualquer forma, mas a Câmara do Comércio é você tem que participar. Sim. Você tem que ir nos eventos, senão você não vai tirar proveito. Exato. Né? O objetivo principal da Câmara do Comércio é passar informação. É fazer você que já está aqui ou você que está vindo para cá ter acesso à informação, acesso a pessoas, acesso ao governo, né, que tem tanto benefício para as pessoas que estão vindo. Abrindo os olhos já absurdamente, trazendo você para dentro da Câmara. Obrigada. Fantástico. E então você tem que participar. Então quem fala que é panelinha, porque só vê as mesmas pessoas ali, mas todos estão convidados para vir. Sim. E essas pessoas que estão vindo estão tirando os proveitos. Sim, com certeza. Né? Então, eu fico muito feliz com a participação, agradeço a Dani muito, porque nós precisamos de membros, a gente precisa de apoio para conseguir crescer, nós somos todos voluntários, não tem fins lucrativos, a fundação, a associação, né? Realmente a Câmara para ajudar a comunidade. Então, nosso objetivo é passar informação e conectar pessoas. Então, quando eu cheguei à presidência, é isso que eu busco fazer, continuar o que já estava sendo feito pelas presidentes anteriores. Né? Trazer, crescer, quanto mais parceria, mais a gente consegue alcançar, né? Mas buscar facilitar para que todos estão vindo, para não passar tantos perrengues que a gente passou lá atrás. Total. Exato. Ai, que delícia! Se deixar, a gente vai ficar aqui falando, perguntar mais. Mas então, vamos dar agora a dica para quem quer ser um profissional da área do direito. Um profissional bem sucedido aqui na América, com a sua experiência de Câmara do Comércio. Fala para todo mundo aí qual é o seu conselho. Dedicação. Dedicação e entender o mercado e a cultura americana. Eu acho que nós podemos trazer, tem muita coisa positiva da nossa cultura brasileira, nós trabalhamos muito bem, nós temos aquele calor humano que faz a diferença, o carinho. Eu acho que grande parte do meu trabalho, eu cuido de uma parte muito delicada, né? Ninguém está me ligando que está num momento feliz, né? no meu escritório. Eu estou cuidando de pessoas que estão passando por um trauma. Então, ter esse cuidado de conversar é algo nosso que normalmente o americano não faz. Mas você está no país deles. E para você crescer no mercado, você tem que entender essa diferença. Então, eu falo para ter uma estrutura, entender o mercado, se dedicar e fazer boas conexões. Procurar profissionais licenciados. Não vá pelo caminho mais curto, mais rápido. Porque você pode subir muito rápido, mas a queda também vem. Exato. Vem rápida, a nossa comunidade é pequena. Então, se o crescimento vai assim, tem alguma coisa tá errada ali. Eu prefiro Eu prefiro aquele mais devagarzinho, mas que vai longe, que a gente vai embora juntas e por isso que nossa comunidade, a gente vê tanta gente entrando e saindo, mas aqui os que estão fazendo tudo certinho, a oportunidade é muito grande. Então, será um prazer, se você está interessado em vir para Orlando, vir para os Estados Unidos, lhe conhecer, lhe ajudar. E se eu puder falar um pouquinho da Dani, procura a Dani, porque ela faz, assim, com uma dedicação, um orgulho. Agora eu vou chorar. Não, um orgulho. Quando ela fala de cada profissional que ela ajuda, quando consegue se estabelecer, é um sonho, né? Quantas pessoas não vêm para o país e falam, gente, eu tenho que me refazer, construir minha vida de novo, e todos os serviços têm o seu merecimento, mas às vezes você vai para algo que você não queria fazer e não saiba que sim, que você tem caminho, que é possível, pode demorar um pouquinho mais, mas vai valer tanto lá na frente.
Então, assina embaixo no serviço da Dani, recomendo. E obrigada por tanta ajuda aqui na comunidade. Obrigada a você. Eita, gente, é muito bom, né? Linda, inteligente. Meu filho fala assim, mãe, você é linda, inteligente, rica e famosa. É ela, gente. Tá falando dela, não é de mim, não. Então, não se esqueça aí, ó. As redes sociais está disponível para você fuxicar tudo de First Choice Law, de Caroline Fischer, de Câmara do Comércio, tudo aqui para você vir para a América, entender como caminhar, como ter o sucesso na terra do Tio Sam com profissionais como ela, tá bom? Foi um prazer ter você aqui, foi um prazer ter você aí e até a próxima. Ei, espera aí! Antes de finalizar, eu quero deixar os nossos agradecimentos especiais aos patrocinadores, a todos que tornam este podcast possível e contribuem na expansão do nosso networking por toda a América. Muito obrigada pelo apoio e parceria de cada um de vocês. Double Creative. E se você deseja fazer seu papel de parede, adesivar o seu carro, fazer sua marca aparecer, eles são os nossos parceiros indicados. E se você deseja estudar nos Estados Unidos, não importa onde você esteja no mundo, a Vene Creator Christian University é o seu lugar. Cursos online de graduação, pós-graduação em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. E se você deseja escrever o seu livro, contar a sua história e ficar conhecido em todo o mundo, Editora Suardi é a nossa escolha. Tecnologia e acabamento brasileiro você vai encontrar aqui na USA For You. Uma construção limpa e que vem trazendo novidades para você. E se você deseja um catering service de qualidade, exatamente eu tenho aqui tudo o que você precisa. Eat Box to Go. Aquela comidinha especial para o seu evento, para a sua festa. Uau, vale a pena você conferir. Fala alguma coisa aí, por favor. Alô, 557, é você mesmo, Elizabeth? Hoje eu quero lhe falar. Minha filha, e ela fica horrorizada. Ela não gosta, não, porque ela fala comigo uma coisa, eu canto uma música. Toda palavra que ela fala, eu canto uma música. Ai, meu Deus, que ódio. Mas eu falei, quando eu morrer, ela vai lembrar disso. Vai ter maior saudade. Ela fala assim, minha mãe fazia música pra tudo. Aí ela vai ficar velha fazendo música pros filhos e por neto. Tu vai ver só. Vai é a praga que eu te dou. Credo. Gente, mãe é tudo igual, né? Quando eu falo um negócio, mãe fica assim, quando eu morrer, você vai sentir falta. Você tem irmão? Não, filha é única. Filha única? Filha única. Ela só tem um irmão, não tem nem que reclamar. Eu irmão apaixonado por ela e ela... Nossa, se você é assim, normal, sendo filha única? Ué, porque é normal quem é normal. filha única? Não, eu sou mimada pra caramba, né? Ai, amiga, mas você não parece, não, que você tem bom relacionamento com todo mundo. Ah, eu tenho. Mas internamente, vai perguntar pro pai se eu sou mimada ou não. Chego em casa e faço nada. Me dá atenção. Também? Ok, eu vou começar a gravar de novo. Pelos famosos erros de gravações.